Olá, boa tarde a todos. Prazer encontrar com vocês aqui nessa segunda-feira à tarde, nesse período importante, né, do ano, que é o período que antecede o Natal. E nada como a gente dar de presente de Natal à nossa população, essa reorganização da nossa atenção ambulatorial especializada. Sempre a gente fala muito sobre a atenção primária à saúde, sobre a atenção básica, e a atenção ambulatorial especializada sempre não gera muitas discussões, apesar de que o acesso dos nossos usuários à atenção ambulatorial especializada aqui em Camaçari ainda se ocorre de uma forma com muita dificuldade. Então, o objetivo aqui hoje é justamente discutir uma nota técnica que foi elaborada pela Diretoria de Atenção à Saúde, pela Diretoria de Regulação daqui da Secretaria de Saúde, para que a gente explique essa nota técnica que visa justamente a ampliação do acesso dos nossos usuários e a qualidade também nesta atenção aos nossos usuários. Para isso, é claro que a gente precisa falar sobre a reorganização da atenção ambulatorial especializada. Isso não quer dizer que ela esteja desorganizada. Você não reorganiza somente aquilo que está desorganizado. Você reorganiza também quando se sente a necessidade de se colocar alguns outros olhares sobre aquele sistema ou aquela coisa que está ali colocada, que está ali posta. Bem, mas para falar sobre a reorganização da atenção especializada, está passando aí, não? Não, parece que aqui não passou o slide, né? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, para falar sobre a reorganização da atenção especializada, é claro que a gente tem que falar sobre um pouco, bem rapidamente, sobre a situação de saúde no Brasil, né? Que é uma situação que nós vivemos um momento de transição, né? Em 2020, 2021, nós estamos num momento de transição, uma transição demográfica com o envelhecimento da população, uma transição nutricional. Hoje, quem mais vê são pessoas com sobrepeso, ou com obesidade, ou mesmo dislipidemias, e uma transição epidemiológica, porque nós estamos vivendo hoje uma tripla carga de doenças. Não foi fácil. E aí? Aqui, o slide não está querendo ir, você vai ter que passar por aí. Não? Volte. Aqui está com um probleminha técnico, um pouco aqui que está solucionando já a passagem dos slides. Não, materiais. Tem. Quando eu passo o próximo. Bem, retornando, falando sobre a transição demográfica, aí nós temos o gráfico de 3 pirâmides etárias, a pirâmide etária da nossa população, de 1980, do ano 2000 e do ano de 2020, onde a gente percebe a mudança, né? Só no visual a gente já percebe essa mudança do alargamento da faixa central, né, da pirâmide, e um afinamento, né, dessa base da população. Isso implica, né, em que isso demonstra que a nossa população está envelhecendo. E será que nós, profissionais de saúde, nós que fazemos parte do sistema de saúde, estamos prontos para atender essa população
envelhecida, né? Essa transição demográfica impõe que nós, profissionais de saúde, nós, serviços de saúde, nós, gestores da saúde, se preocupem com essa transição demográfica, porque a atenção inferior não é a mesma de uma população de idosos devido a várias outras patologias epidemiológicas que cada uma dessa faixa etária proporciona. Pode passar o próximo? Aqui, você vê que quanto tempo vai passando, a nossa população vai vivendo mais. Isso é uma notícia boa, né? Onde a gente vai observando que pessoas vivem muito mais desde lá da década de 90, esse gráfico da década de 90 até o ano de 2016, onde a gente percebe essa curva ascendente, né, do tempo de que as pessoas vivem. Cada ano que passa, as pessoas vivem mais. Em 2017, o esperado era viver as mulheres em torno de 76 anos, e o que a gente observou foi que as mulheres viveram em torno de 79 anos. Já os homens, que eram em torno de 69 anos, chegaram a 72 anos. Isso mostra quanto tempo as pessoas aqui no nosso país, no Brasil, estão vivendo mais. Pode passar o próximo slide. E isso aí mostra o crescimento também populacional daqui da nossa Camaçari, onde também se observa ano a ano esse crescimento populacional, fazendo com que já em 2020 nós estamos em torno de 304 mil habitantes, 309 na estimativa já deste ano, 309 mil habitantes aqui em Camaçari, e representa em torno de 5.600 pessoas por ano a mais em Camaçari. Isso aí vocês podem observar que dá em torno de uma população adscrita de uma unidade de saúde, de uma equipe de saúde da família. Então, seria a cada ano, nós teríamos que ampliar a nossa cobertura de saúde da família minimamente em uma equipe. Só que essa população, esses 5.000 pessoas, elas não surgem somente em um território, ela é espalhada em todo o município. Pode passar o próximo. E aí a gente observa também essa proporção de idosos aqui em Camaçari acima de 60 anos, essa proporção também vem aumentando ano a ano. Hoje, a população acima de 60 anos já representa 9% da população. Então, uma coisa que era por volta no início da década de 2000 era em torno de 4%, 4%, agora já estamos em 9% da população acima de 60 anos. Tudo isso são dados do próprio Ministério da Saúde. Uma outra transição é a questão nutricional, onde a gente percebe a questão da obesidade, da questão do excesso de peso na nossa população. Isso, claro, é decorrente da alimentação, né? Cada dia mais é uma alimentação inadequada que a população faz uso, a população utilizando muitos alimentos processados, muitas comidas rápidas, né? Os chamados fast food, fazendo com que a nossa população venha a ter excesso de peso e, consequente, obesidade. E todos nós sabemos das complicações da obesidade, do excesso de peso, quando se relaciona à questão de saúde. Uma outra transição é a chamada epidemiológica, né, pela tripla carga de doenças. E hoje antes nós tínhamos as mortes basicamente eram causadas por infecções, por desnutrição, então por problema da saúde reprodutiva. Temos as causas externas e temos as doenças crônicas. Então, passa o próximo slide que a gente vê um pouco melhor. Você veja que aí em 2017 o azul corresponde às doenças não transmissíveis. Aí são as causas de morte, né? Veja que representa aí 70%, quase 71% dos óbitos que ocorrem em Camaçari acontece por doenças não transmissíveis. As causas externas
já representam um percentual também elevado. Esse gráfico é o gráfico do Brasil como um todo, né? E as doenças transmissíveis já ficam em terceira colocação neste gráfico. Mas quando a gente faz o recorte para Camaçari, passo próximo, a gente verifica que aqui em Camaçari, nossas principais causas de óbitos, em primeiro estão justamente as causas externas, as agressões, os acidentes de transporte, acidente de moto, e aí vem vários fatores, né, como drogas, né, o tráfico ilegal de drogas, a questão da violência interpessoal, né, e acidentes de moto, muita moto na cidade, diariamente a gente vê acidentes de moto. Em segunda colocação fica as doenças do aparelho circulatório, principalmente os acidentes vasculares cerebrais, os encefálicos e os infartos agudos do miocárdio. E, em terceiro lugar, ficam as neoplasias, os cânceres. Então, essas são as três principais causas de morte, as três primeiras causas de morte em Camaçari. Esse quadro, eu trago nesse quadro aí uma evolução de um estado de saúde de uma pessoa diabética, né? Como é que acontece essa evolução da pessoa diabética? Tudo isso é importante para a gente ver a questão da reorganização da atenção especializada. Aos 40 anos de idade, a pessoa apresenta uma obesidade, é uma pessoa estressada pela própria, né, vida que nós levamos hoje, né? E a sua história familiar consta de diabetes. Aos 44 anos, aquela pessoa que era somente obesa, ela já apresenta uma hipertensão arterial. Que aos 47 anos, além da hipertensão arterial, ela também já apresenta uma glicemia de jejum alterada. E aos 51 anos se confirma o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Ele continua fazendo a evolução, né? São doenças, né, crônicas evolutivas, e aos 55 anos ele já apresenta uma lesão de pé diabético. Já aos 58, apresenta uma crise de angina e é submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. E aqui, claro, que a gente não pode, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar da questão da famosa regulação, a questão, por exemplo, do cateterismo, das dificuldades que se tem hoje para ofertar todos esses exames, né, que são necessários para este paciente. Aí ele apresenta essa crise de angina, né, feita a revascularização, mas aos 59 anos, logo no ano seguinte, complica o pé diabético dele e parte para a amputação do membro inferior. Já no ano seguinte, aos 60, ele tem um novo evento cardiovascular, que se interna. E aos 63 anos, claro que isso é hipoteticamente, né, mas o prazo mais ou menos é esse, em torno de 20 anos, o paciente apresenta um acidente vascular cerebral grave e evolui para óbito. Claro que muitos dos aqui presentes na sala já devem ter visto o paciente ou até mesmo dentro da própria família quadros que tenham esse tipo de evolução. E é justamente aí nessas doenças crônicas que nós temos que atuar, nós temos que fazer essa reorganização da atenção ambulatorial especializada, para que esse paciente não tenha essa evolução. Nós temos que retardar ao máximo essa evolução desse paciente. Mas como é que a gente vai retardar, né, se a atenção ambulatorial especializada, e aqui a gente está falando aqui das policlínicas, né, de especialidades, estamos falando aqui dos serviços de referência, né? A atenção ambulatorial especializada constitui um problema muito importante no sistema de saúde, da atenção à saúde em geral e principalmente no SUS. Nós sempre estudamos muito, né, a atenção primária à saúde. Quem integra, quem trabalha na atenção primária à saúde, na atenção básica, sabe que nós temos inúmeros estudos em relação à atenção básica. De acolhimento, de fluxo, de fast track, né? Tudo isso a gente utiliza na atenção primária especializada, questão de território,
né, de cadastramento, de classificação de risco, tudo isso a gente estuda na atenção primária à saúde. Também na atenção hospitalar é bastante estudada, né, a atenção hospitalar. A questão de tempo de permanência, a questão de rotatividade de leitos, a questão de complicações pós-operatórias, tudo isso são infecção hospitalar, segurança de paciente, tudo isso é discutido na atenção hospitalar. Já a atenção ambulatorial especializada, esta existe muito poucos estudos, pouquíssimos trabalhos acadêmicos relacionados a este tema. Daí que se tem essa grande dificuldade em se fazer uma intervenção maior na atenção ambulatorial especializada. E essa dificuldade vem principalmente, e aí a gente vai ver no próximo slide, Tati, que o modelo que nós usamos na atenção ambulatorial especializada é um modelo utilizado na primeira metade do século XX. Nós estamos no século XXI, onde predominam as doenças crônicas, e o modelo de atenção à saúde da atenção ambulatorial especializada é um modelo da primeira metade do século XX das condições agudas. É um modelo que tem um pouco mais de idade, né? É um modelo do antigo INAMPS, né? do antigo INPS, né? Então, aquele modelo onde se predominava a atenção às condições agudas. E como é isso, dupla? Seguinte forma, se eu acordei com a azia, com a pirose, eu vou para o gastro. Se eu acordei com a dor torácica, eu vou para o cardiologista. Se eu acordei tossindo, eu vou para o pneumologista. Se a urina está ardendo, acordei pela manhã, fui fazer xixi, lá a urina ardeu, eu vou para o urologista. Então, são todas essas questões, né, do atendimento médico especializado, era baseado exclusivamente nas condições agudas. E hoje nós temos, os nossos usuários, eles possuem condições crônicas. E essas condições crônicas necessitam de uma atenção diferenciada. E essas formas de relação entre a atenção primária à saúde e a atenção ambulatorial especializada podem ser modificadas e necessariamente a gente não tem a necessidade de ampliar o número de médicos, de ampliar o número de ambulatórios, de ampliar o número de serviços. Né? Há apenas a forma de reorganizar essa atenção. Você vê que a atenção ambulatorial especializada ela é focada exclusivamente no cuidado da consulta médica individual e prescritiva, né? De forma presencial. Não existe um envolvimento na atenção ambulatorial especializada da chamada equipe multiprofissional no cuidado. Então, o que nós temos é a pessoa, né, que, na atenção ambulatorial especializada hoje, o cardiologista, o paciente vai para o cardiologista e o cardiologista mesmo retorna para casa. Não existe um envolvimento de outros profissionais, de outras disciplinas que poderiam presenciar, ajudar no tratamento desse usuário. Então, você vê, não vai ter uma participação do nutricionista, do enfermeiro, do próprio fisioterapeuta, né, de nenhum outro profissional, do farmacêutico, que é muito importante a presença farmacêutica. E vocês vejam, né, que o porquê que tem que mudar esse cuidado centrado na consulta médica individual e presencial. Digamos que um paciente, um usuário hipertenso, diabético, ele vai e que segue rigorosamente a orientação do médico dele, de 3 em 3 meses ele está lá batendo cartão na consulta médica dele. Então, ao longo do ano, se ele for de 3 em 3 meses, cada consulta é em torno de 20 minutos, né, que é o tempo médio da consulta. No total do ano, ele passa exatamente 80 minutos na frente desse profissional. 80 minutos, não chega nem a 1h30. Só que o ano, os 365 dias do ano, quantas horas tem? Mais de 8.000 horas.
Então, dessas mais de 8.000 horas, esse usuário vai ficar defronte do profissional médico, do cardiologista, apenas 1h30. E o restante dessas horas ao longo do ano? Como é que vai ser? Já com a atuação de uma equipe multiprofissional, esse usuário vai ter a participação de outras pessoas atuando neste cuidado dele. Então, a consulta deixa de ser centrada apenas, a atenção especializada deixa de ser centrada apenas na consulta médica individual e passa a ter, o usuário passa a receber uma atenção coletiva, uma atenção multidisciplinar e multiprofissional. Para vocês terem uma ideia, de 70% a 80% dos usuários que frequentam a atenção ambulatorial especializada são portadores de doenças crônicas, mas que eles deveriam estar na atenção básica, na atenção primária à saúde, e não na atenção ambulatorial especializada. E como é que é feito isso? Através da estratificação de risco. Porque se ele é um usuário de baixo risco, é apenas com abordagens em grupos de convivência, né, enfocando a questão da promoção à saúde, já retarda e muito esse processo da evolução da doença dele. Se ele é classificado de médio risco, participa também de consultas coletivas e aí ele faz os chamados abordagens grupais, né? Ou os famosos grupos de hiperdia, como por muitos anos, né, a atenção básica chamou, que hoje se chama mais, hoje são doenças, né, hoje existem várias denominações para esses grupos de promoção à saúde, esses grupos temáticos. Se ele é um de alto risco, ele precisa de consultas sequenciais, multidisciplinares e também, claro, da consulta coletiva. E se ele for de muito alto risco, aí ele já necessita de uma discussão de caso, construção de projeto terapêutico singular, os famosos PTS, precisa de ter visita domiciliar, tem que saber como é que esse usuário vive, tem que chegar na visita domiciliar, abrir mesmo lá o armário dele e a geladeira para ver o que é que ele tem, né, o que é que ele está comendo, o que é que ele está quais são as compras dele, né? E fazer a abordagem também familiar, né? Porque, muito provavelmente, se ele é hipertenso, a família dele já tem uma história de hipertensão na família e os filhos dele, né, também poderão evoluir para hipertensão. Então, essa abordagem familiar é fundamental. Então, vocês vejam que o primeiro passo, quando você atende um portador de doença crônica, é ver essa estratificação de risco desse usuário, seja ele hipertenso, seja ele diabético, ou de alguma outra doença não transmissível que ele seja portador. Um outro problema do modelo de atenção especializada é que o usuário, quando ele vai para o especialista, ele cria o chamado efeito velcro. Velcro, todo mundo sabe que encostou, grudou, né? E para você afastar duas partes de um velcro, né, ela tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. E o que é isso? Aquele usuário, se ele for cardiologista, esse efeito velcro faz com que o próprio especialista não libere esse usuário para ele retornar para a atenção básica. Ele permanece sempre duradouramente preso àquele especialista. É uma situação que favorece, digamos assim, aos dois lados, ao cardiologista, por exemplo, e ao usuário cardiopata, hipertenso. Favorece aos dois esse efeito velcro. Mas ao sistema em si, e para a saúde dele como um todo, não é interessante, porque ele não vai passar a ter uma atenção multidisciplinar, multiprofissional. Ele vai ter apenas aquela consulta individualizada de, ao longo do ano, de 1h30. Então, isso que é o que a gente chama de efeito velcro, deve ser combatido, deve ser inibido,
para vocês terem uma ideia, no estudo que esse AUBR realizou em 2011, na atenção ambulatorial especializada, 65% das consultas são consultas de retorno, o que demonstra esse efeito velcro. Apenas 35% dos casos são novos. Então, o cardiologista fica aderido ao usuário, o usuário aderido ao cardiologista, com aquelas frequentes consultas de retorno. Então, faz a consulta hoje, volte daqui a 90 dias, volte com mais 90, volte com mais 90, de uma forma individual, sem ter uma forma, sem ser de uma forma coletiva, muito profissional. Hoje, atualmente, nós temos aí o cenário atual, que é esse da atenção especializada, e qual seria mais ou menos a proposta? No cenário atual é esse sistema fragmentado, totalmente fragmentado, onde nós temos a proposta do sistema de rede. Por exemplo, um usuário da policlínica, a policlínica de especialidade não pode viver de forma isolada. Ela é um ponto da rede. Então, ela não pode viver isoladamente, ser isolada, não participar da rede de atenção à saúde. Já na proposta de rede, ela é uma unidade secundária, né, da rede de atenção à saúde. A atenção ambulatorial especializada, ela atua sem ter uma coordenação sobre o usuário. Ela não coordena as ações daquele usuário. Já na atenção primária à saúde, prima pela coordenação do cuidado. Eu brinco sempre com alguns usuários, quando eles vêm conversar comigo, que eles falam assim: meu cardiologista falou tal coisa, meu endocrinologista falou outra coisa, meu nefrologista disse outra coisa. Eu digo, sim, e seu médico falou o quê? Né? Então, o usuário tem cardiologista, tem endocrinologista, tem nefrologista, mas o médico, essa equipe para fazer essa coordenação desse cuidado. Muitas vezes, um medicamento que o cardiologista está prescrevendo vai provocar alguma alteração na função renal. E aí? Como é que vai trabalhar essas duas coisas? E vice-versa, né? Daí a importância dessa coordenação do cuidado, que deve ser realizada pela atenção primária à saúde, pela unidade de saúde da família, pela equipe de saúde da família, que está mais próxima do usuário. Muitas vezes, a atenção ambulatorial especializada, ela não tem comunicação. Ela atua de forma isolada e sem se comunicar. Claro que, com o sistema proposto, essa comunicação é importante, assim como a logística. E aqui entra nesse aspecto a questão do prontuário eletrônico, né? Que é aquele usuário, quando for atendido na atenção especializada, a equipe da atenção primária tem acesso àquela consulta, aquele atendimento que foi prestado, e vice-versa, quando o usuário chegar no cardiologista, o cardiologista também tem acesso às informações no prontuário dele, da equipe de saúde da família. Então, tem que existir essa comunicação e essa logística. No cenário atual, também, uma unidade como a policlínica, ela não tem território sanitário definido. O usuário chega lá de qualquer ponto de Camaçari, ele é atendido. De qualquer localidade de Camaçari, ele é atendido porque não tem um território sanitário definido. Então, o cardiologista, ele atende o usuário que mora lá em Cachoeirinha, como atende o usuário que mora ali na Gleba A. Assim como ele atende o usuário que mora lá no Jordão e atende também os usuários que moram em Muriçatuba. Então, vocês vejam que, para o cardiologista em si, na cabeça dele, ele não tem dimensão desse território. Como é que vive um usuário lá do Jordão, que é uma zona rural do município? O pensamento dele, ele não tem ideia, noção da vida que aquele cidadão leva. Nem tem noção daquela vida do paciente que mora em Abrantes.
ou do que mora em Bouriçatuba. Então, ele não tem essa noção, porque o território sanitário não é definido. Ele pode acessar a qualquer momento, que é justamente esse acesso do usuário sem critério que dificulta também a atenção ambulatorial especializada no aspecto do cuidado do usuário, porque não existe critério de acesso. Muitas vezes o usuário ele chega para algum médico amigo, ou então para uma pessoa que trabalha em algum serviço de saúde e diz assim: consiga para mim uma consulta com o cardiologista, consiga para mim uma consulta com o oftalmologista, consiga para mim. Aí o profissional solicitante, muitas vezes, para não até mesmo se desgastar com aquele colega de trabalho, já fornece aquela requisição. Ou então, nessas chamadas feiras de saúde, né, que na realidade são feiras de doença, muitas vezes aquele profissional médico está ali somente para fazer guias de solicitação de consulta. A pessoa chega nessas feiras de saúde e diz: eu quero ir para o cardiologista, o doutor que está lá, Paulo, cardiologista. Quero ir para o nefro, Paulo, para o nefro. Para o endocrinologista, para o endocrinologista. Para o nutricionista, para o nutricionista. Então, é o que a gente vê. Então, não existe critério de acesso desses usuários à atenção ambulatorial especializada. Já na proposta do sistema de rede, claro que existe todo um critério estabelecido em protocolos. Outra questão é que o sistema fragmentado, esse cenário atual nosso, ele é reativo. Se não for nenhum usuário lá na policlínica, se o doutor vai chegar lá, não tem usuário, ele pega a maleta dele e vai embora. Entra no carro dele e vai embora. Porque é um sistema reativo. Ele só faz uma coisa se o usuário estiver lá. Diferente dessa proposta, né, de rede, que é onde o profissional da atenção ambulatorial especializada ele tem que ter uma proatividade. Se não tem o usuário lá, claro que ele vai estar em conversa com a atenção primária, ou fazendo matriciamento, ou fazendo alguma outra ação, né, de educação permanente em relação àquela especialidade dele. A questão do foco nas condições agudas, né? Nós já falamos aqui que tudo é focado só nas condições agudas hoje, né? Geralmente a pessoa vai no cardiologista quando sente uma dor no peito, ou então quando está cansando, ou então quando sente uma dor de cabeça, que acha que é a pressão, né? Então é só nas condições agudas. E no modelo proposto, é uma atenção às condições agudas e a atenção também às condições crônicas, que é uma das coisas que está matando a nossa população, são as doenças crônicas. Tem um ênfase nas ações curativas, enquanto o médico da atenção ambulatorial especializada, ele se preocupa só em querer curar, só que essas doenças crônicas não tem essa cura, né? Não existe essa cura. O que existe, na realidade, é uma estabilização clínica. Então, a atenção ambulatorial especializada deve se preocupar em dar ênfase no cuidado e na estabilização clínica. E, fazendo isso, claro que o efeito velcro, que é presente nesse cenário atual, ele desaparece nessa proposta da atenção ambulatorial especializada, atuando de forma unida com a atenção primária à saúde. Temos ainda a questão do indivíduo isolado, conforme já falei, eu acordei com a dor no peito, eu vou no cardiologista, acordei com uma pirose, eu vou no gastro, e por aí estou com azia, tenho que ir para o gastro. Né? Já é diferente de você trabalhar em uma equipe de saúde da família, onde você trabalha com uma população adscrita, que é cadastrada pela equipe da atenção primária, né, pelo próprio agente comunitário, onde ele já percebe, né, e deve realizar a estratificação de risco daquele usuário junto com a equipe. Tem a questão da lógica hospitalar. Primeiro, vocês vejam que a atenção ambulatória especializada chama muito de paciente. Paciente, paciente, paciente. Eles não chamam usuário. A atenção primária à saúde fala muito de usuário, né? Porque
o termo paciente e o termo alta são de lógica da atenção hospitalar. A atenção ambulatorial especializada, o próprio nome já diz, ambulatorial. Se é ambulatorial, o paciente não vai ter alta. Ele vai ter a estabilização do quadro clínico dele e a continuidade no plano de cuidado dele, né? E vai deixar de ser centrado exclusivamente no médico para ser centrado também, cuidado por toda uma equipe. Vai deixar de ter prescrições e orientações do médico falar, você vai tomar captopril um pela manhã e outro à noite, e não vai comer sal. Ele vai ser diferente, ele vai ter um plano de cuidado, de orientação sobre a alimentação, sobre a atividade física, sobre hábitos de vida, sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Vai ter todo um plano de cuidado estabelecido, não vai ficar restrito apenas à prescrição do captopril para aquele hipertenso. Vai dar outras orientações e vai ter e com mais frequência essa equipe da atenção primária vai fazer esse acompanhamento desse usuário. Pode passar no Tati. Então, no sistema fragmentado, a gestão em si é baseada na oferta, né? Então, se nós temos muito paciente procurando cardiologista, a ideia é o quê? Botar mais cardiologista. Se está muita gente procurando gastro, qual é a ideia? Contratar mais gastroenterologista. Se tem muita gente querendo fazer endoscopia, então vamos botar mais exames de endoscopia para a população fazer. Então, essa é a gestão baseada na oferta. E aí, como tem essa dificuldade, que é restrita a capacidade instalada do serviço, a saúde pública em si não vai ter recursos financeiros necessários para bancar isso. Já na gestão do sistema em rede, é uma gestão baseada na população. A gente sabe que uma população de 4.000 pessoas, mais ou menos quantos são hipertensos, quantos vão precisar de acompanhamento, quantos vão ser estratificados como de baixo risco, quantos de médio risco, de alto risco e de muito alto risco. Nós vamos ter esses dados, né, baseados na população. E, claro, que aí os parâmetros vão vir a partir da necessidade da população. Uma população, por exemplo, de Cachoeirinha, que é a zona rural daqui de Camaçari, é completamente diferente, né, a necessidade dela, de uma população que mora no Inocop. Então, é completamente diferente. Então, a assistência ambulatorial especializada para o usuário que mora em Cachoeirinha tem que ser diferente do usuário que mora no Inocop. Não pode igualar, né, toda a atenção ambulatorial especializada, né, sem ter essa visão desta demanda, né, dessa demanda que um usuário do Inocop tem, do usuário que Cachoeirinha tem, que do Jordão tem, ou do Coqueiro de Arembé tem, a Coqueiro de Monte Gordo, ou mesmo de Abrantes, ou Guarajuba, né? Então, cada população tem a sua necessidade própria de saúde. E as soluções, claro que, no caso do sistema fragmentado, é sempre contratar pessoas, contratar mais profissional e médico, né? Ele quer mais cardiologista, mais endocrinologista, mais gastro. Em todas as pesquisas que a Secretaria de Saúde realiza, né, inclusive a gente compartilha sempre no nosso colegiado, mostra que a população quer mais especialista, é mais gastro, é mais psiquiatra, é mais cardiologista, mais endocrinologista. E isso não resolve. Não é colocando um número, aumentando o número de profissionais, que ele vai resolver. Por quê? Porque esse profissional vai ficar, no máximo, 1h30 com esse usuário no ano. 1h30 minutos, no máximo. Então, não vai resolver o cuidado, a atenção a esse usuário. E é claro que já no sistema de rede, essas soluções vão equilibrar, né, a oferta com a organização de demanda, é todo um estudo onde os profissionais têm uma participação decisiva
né, nessa nova organização da atenção ambulatorial especializada. Então, organizar os processos de trabalho da atenção primária à saúde e da atenção ambulatorial especializada, integrando-os como continuidade do cuidado nas redes de atenção à saúde, com vistas a responder às necessidades e expectativas da população. Esse é o objetivo da reorganização. A gente tem que fazer com que a atenção primária à saúde, as equipes de saúde da família, que é a unidade básica de saúde, se integre, né, à atenção ambulatorial especializada e vice-versa. Porque somente dessa forma que a gente vai atender às necessidades e expectativas da população. E isso não é uma coisa nova, é uma coisa que já tem há algum tempo. Você vê que essa portaria de 30 de dezembro de 2010, já se vão aí praticamente 11 anos, onde foi estabelecida a organização das redes de atenção à saúde, que o SUS estabeleceu, através dessa portaria, as diretrizes para organizar a rede de atenção à saúde. A atenção primária evoluiu nesse período, né, nesses 11 anos, mas a atenção ambulatorial especializada não houve nenhuma evolução maior. E é claro que a integração da rede de atenção à saúde entre os dois níveis de atenção visa o quê? A continuidade do cuidado. Então, a atenção ambulatorial especializada deve ser integrada com a atenção primária à saúde, pois o usuário é um só, ele pertence a esse microsistema clínico. É só o seu José, lá da equipe de saúde da família, é o mesmo seu José que vai para o cardiologista, é o mesmo seu José que vai para o endocrinologista. Então, se é o mesmo usuário, esse cuidado tem que ser compartilhado. Não pode ser fragmentado, segmentado. Na atenção primária tem um cuidado, na atenção ambulatorial especializada tem outro cuidado? Não pode. Então, tem que ter esta integração. E nesse microsistema clínico, que vem a ser justamente o quê? Quando uma pessoa entra, são os 5 P's, né? Quando a pessoa entra no serviço de saúde, ele é recepcionado pelos profissionais, né? Você vê que não é pelo médico, eles são recepcionados pelos profissionais, né? A equipe de saúde da família, isso é bem definido, tem o médico, o enfermeiro, o odontólogo, né? E ainda tem os núcleos de atenção à saúde da família, de apoio à saúde da família, que são os NASF, que integram também a atenção primária à saúde. Então, ele é recepcionado pelo usuário e tem a pergunta: como posso ajudá-lo hoje? Por que hoje? Porque ele pode ter tido aqui ido na unidade de saúde da família ontem, e a demanda dele de ontem era uma, a de hoje é outra. E, dentro disso aí, ele vai entrar no chamado processo, nos processos de trabalho. Nesse processo de trabalho, claro que você tem que ter um propósito para alcançar. O que você vai alcançar? Se é um usuário hipertenso, você vai estabelecer um plano de cuidado para ele, né, esperando alcançar o quê? O retardo dessa hipertensão. No caso do diabético, a mesma coisa. E o usuário psiquiátrico, né, que tem algum sofrimento mental, a mesma coisa. Você vai ter que estabelecer um propósito para ver o que é que ele espera dele. E, claro, que isso é através de padrões, que são justamente os protocolos existentes. Hoje não se faz mais saúde, faz mais medicina, exclusivamente baseada na experiência individual de cada profissional. Uma coisa que está ainda muito arraigada na atenção ambulatorial especializada é que o profissional especialista, ele fica muito preso às determinações da experiência dele, a chamada medicina baseada em evidência, que hoje deve ser a prática, a norma, a lógica, né? E a atenção especializada geralmente não utiliza muito, e sim utiliza a experiência individual de cada profissional. Daí a necessidade e a importância dos protocolos, que são justamente os nortes, que são instrumentos que vão dar o norte para o acompanhamento desse usuário. Bem, então, o ambulatório de atenção especializada, as nossas policlínicas, né, os serviços de referência, a Unifal, o CRES, CAPS, né, e outros aqui que existem aqui no nosso município, ela é uma unidade de atenção secundária à saúde na rede de atenção à saúde. Por quê? Porque da atenção primária é
as unidades de saúde da família ou as unidades básicas de saúde. Ela presta assistência aos usuários de alto risco, estratificados e compartilhados pela atenção primária à saúde. Ela não tem porta aberta. O acesso a esses usuários da atenção ambulatorial especializada deve acontecer através de uma regulação direta da atenção primária à saúde. Então, a atenção primária à saúde vai fazer a regulação, os encaminhamentos para esse usuário se dirigir à atenção ambulatorial especializada. A atenção é multiprofissional e interdisciplinar. As relações entre a atenção ambulatorial especializada e a atenção primária à saúde vai muito além desse sistema clássico de referência e contra-referência, né? Porque não é simplesmente atender ao usuário, o cardiologista atender os usuários, fazer a contra-referência e acabou ali. Não é, né? Vai ter todo um desdobramento, e esse desdobramento é justamente esse produto, que é o plano de cuidado elaborado em conjunto com a atenção primária à saúde. Não uma simples consulta. Então, o usuário, quando ele é encaminhado, é referenciado para o ambulatório de atenção especializada, seja para a policlínica, seja para algum serviço de referência, não é para realizar uma simples consulta. Ele tem que ir até lá, e o profissional da atenção ambulatorial especializada, o especialista, em conjunto com a própria atenção primária, eles devem elaborar esse plano de cuidado daquele usuário. Pode passar, tá? E aí, dentro dessas funções da atenção ambulatorial especializada, tem a função, né, assistencial, né, que é justamente aquela avaliação individual, né, onde comporta o exame clínico, né, os exames suplementares, a definição de conduta e a elaboração do plano de cuidados com a atenção primária à saúde. Então, dentro dessa função ambulatorial especializada, você vê até por esse diagrama aí, mostra que o usuário, quando chega na recepção, como seria mais ou menos o desenho, né, ideal. O usuário chegava na policlínica, ele era recepcionado, encaminhado para o técnico de enfermagem, para fazer as aferições ali dos sinais vitais, a fotometria, verificar se está com algum sinal de alerta. Seria avaliado pelo profissional enfermeiro, e aí esse profissional enfermeiro iria fazer esse direcionamento adequado para ele. Se ele iria para psicólogo, para assistente social, se está com plano social. Aí vem todas as especialidades em saúde, né? Nutricionista, fonoaudiólogo, educador físico e tal. E dentre esses, claro, o profissional médico, né? Mas aí essa coordenação do cuidado, que é uma premissa da atenção primária, passa a ser também utilizada no âmbito da atenção ambulatorial especializada. Hoje, o usuário chega na policlínica, ele vai lá, chega na recepção, diz que tem uma consulta para as 10 horas com o doutor fulano. Ele vai lá, a recepcionista confirma a consulta dele, ele se dirige para uma cadeirinha de espera, fica lá aguardando. Depois, quando chama ele vai lá, é atendido pelo médico, e dali mesmo ele volta, ele sai. Muitas vezes, aquela receita que o médico deu, daqueles medicamentos, sequer ele entendeu como é que usa aquele remédio. Quanto mais, se o médico deu alguma orientação em relação à nutrição, em relação ao próprio medicamento, a hábitos de vida e tal, ele não entendeu. Por quê? Porque foram apenas 20 minutos, no máximo. Apenas 20 minutos que ele passou com o profissional médico, naquele medo, naquela ansiedade, e ele terminou não entendendo. Na hora que ele passa por toda essa questão aí desse ciclo, né, de ser atendido realmente pela equipe da atenção ambulatorial especializada, a visão é outra, porque aí ele vai sair com um plano de cuidado elaborado em conjunto com a atenção primária. Outra função da atenção ambulatorial especializada, que nós não temos também aqui, né, mas é a função educacional e supervisional. Isso aqui até alguns colegas da saúde mental, né, realizam alguma coisa de apoio matricial, né, de discussão de algum caso específico, né, com a elaboração do PTS, né, do plano de cuidado, mas
o interessante era que todos, né, fizessem isso. O médico especialista, a atenção ambulatorial especializada, como eu digo médico, você tem também um enfermeiro da policlínica, o nutricionista da policlínica, o psicólogo da policlínica. Eles têm essa função educacional e supervisional. Eles têm que realizar esse apoio matricial às equipes da atenção primária, discutindo o caso, elaborando um plano de cuidado. E o detalhe, visitando, né, o profissional da atenção ambulatória especializada, ele tem que visitar uma unidade de saúde da família para ele entender a lógica de funcionamento. Tem especialistas aí que sequer nunca entrou na vida em nenhuma unidade de saúde da família. Então, eles não conhecem sequer a lógica do funcionamento de uma unidade de saúde da família. E vice-versa. Também tem profissionais das equipes de saúde da família que nunca entraram em um ambulatório especializado para entender a lógica daquele funcionamento. Então, o interessante é que tenha essa troca de conhecimentos, essa troca de conhecimentos e assim como também saber o nome do outro. Não saber só que doutor José. Doutor José, mas ele não sabe sequer como é doutor José. Se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, se é isso. Ele não conhece doutor José. E a proposta é justamente que um conheça o outro. Se eu vou discutir a questão de Dona Maria, eu tenho minimamente de saber com aquele colega que está lá na outra ponta, né, com aqueles colegas que estão na outra ponta, que é na atenção primária, conhecer minimamente a fisionomia de cada um, né, o estilo de cada um. Por exemplo, tem já profissionais que atuam na atenção primária, que gostam de fazer práticas integrativas, que têm resultado, né? Já outros já não utilizam. Então, tem que ter essa interação entre o profissional da atenção ambulatorial especializada com o profissional da atenção primária à saúde. Aí que eu trouxe o slide aí nos nossos serviços da atenção ambulatorial especializada. A gente encontra a policlínica, ali no multicentro de Monte Gordo, a policlínica pediátrica, o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, o CER, que é o de reabilitação, o CEONC, que funciona no mesmo imóvel da policlínica, no segundo andar, a Unifal, né, que é uma unidade de apoio à doença falciforme, os CAPs, né? Nós temos 4 CAPs aqui na nossa rede de saúde mental, o CAPS 3, né, aqui no POC, o CAPS da Orla, lá em Abrantes, o CAPS-I e o CAPS-AD. E temos também o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Muitos dos colegas da atenção primária não conhecem estes serviços e muitos dos colegas que atuam nesses serviços especializados não conhecem a atenção primária à saúde. E isso, claro, que seria um conhecimento que iria satisfazer a quem? Aos nossos usuários, né? Porque se eu por exemplo, se eu que atuo na unidade lá de Coqueiro de Monte Gordo, eu vou encaminhar um usuário lá de Coqueiro de Monte Gordo para o cardiologista aqui na policlínica. Eu sei onde fica a policlínica, sei qual é a distância, sei qual é a dificuldade de locomoção, a dificuldade de transporte, sei que aquele usuário tem recursos para ir até lá. Será que ele vai precisar fazer algum lanche? Ou é só o dinheiro do transporte? Então, são várias perguntas que podem ser feitas antes de se encaminhar um usuário para a atenção especializada e vice-versa. Assim como esse colega que atua naquele chamado efeito velcro e diz para o usuário, volte daqui a 15 dias. Ele sabe da dificuldade daquele usuário, ele sabe se aquele usuário tem o Bolsa Família, ou se não tem Bolsa Família, que agora é outro nome, né? Agora é Auxílio Brasil. Né? Então, a gente não sabe as vulnerabilidades daquele usuário. Não seria muito melhor para o usuário se esse profissional da atenção especializada entrasse em contato com o profissional da atenção primária à saúde que encaminhou ele e informando, dizer, vamos elaborar um plano de cuidado para a Dona Maria vai fazer isso.
Se não melhorar, entre em contato comigo e tal, né, para a gente ver o que a gente pode fazer e tal. Né? Se precisar, claro, ele retorna para o cardiologista. Mas nós temos que ter essa sensibilidade que a nossa rede de atenção à saúde é uma rede ampla para uma cidade de um município de 300 mil habitantes. Camaçari apresentar uma rede significativa, que ele passa próximo aí. Você vê que só de especialidades em saúde, nós temos, de nível superior, nós temos 16 especialidades em saúde, artistas plásticos, assistente social, cirurgião dentista, educador, enfermeiro, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, sanitarista, sociólogo, terapeuta ocupacional. Beleza, não falei nenhum médico aí, né? Somente especialidades em saúde que atuam na CESAL. Então, você vê que é uma equipe grande, né, de muitos profissionais, né, muitos especialistas para atuar, né, nesse cuidado do usuário. E temos também as especialidades em nível médio, né, que são os auxiliares de saúde bucal, temos tecnolaboratório, enfermagem, radiologia, técnica de segurança do trabalho. E em relação aos médicos, olha quantas especialidades nós temos. 30 especialidades. Fora aquelas especialidades contratualizadas. Então, nós temos 30 médicos, né, 30 especialidades médicas ofertadas aqui em Camaçari, que vai de acupuntura, passando por geologia, passando por dermato, urologia. Né? Então, são vários especialistas. E eu digo, mesmo com esse vasto especialista, a população tem dificuldade de acesso. Se a gente dobrar, duplicar, ou mesmo triplicar a quantidade de especialistas, se a gente não mudar o modelo de atenção, vai continuar tendo essa sensação, essa necessidade que falta mais cardiologista, que falta mais mastologista, que falta mais neuro. A gente vai ficar sempre com essa sensação que está faltando, porque o erro está justamente o erro está no modelo da assistência. Então, você vê, são 30 especialidades médicas, 16 especialidades no exterior e 5 especialidades de nível técnico. Então, é uma gama grande de profissionais. E daí vocês vejam, né, que de categoria profissional solicitante, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer de profissionais que podem encaminhar os nossos usuários de Camaçari para consulta com especialista. Então, só de médicos, nós temos 788 profissionais médicos que podem encaminhar os nossos usuários para cardiologista, endocrinologista, oftalmologista, psiquiatra, né, mastologista. 788 médicos nós temos na nossa rede de atenção à saúde. Cirurgião dentistas, que também encaminham, principalmente para endócrino, eles gostam de caminhar muito, né, para cirurgião geral, são 127. E enfermeiros, que também encaminham usuários para a atenção especializada, nós temos 141 enfermeiros na nossa rede. Isso são dados tirados através de CENES, né? CENES agora de novembro, né? Novembro. E de médicos solicitantes por nível de atenção do município. Esse slide, esse gráfico é bem interessante, onde mostra, né, o pessoal sempre joga a culpa na atenção básica. Né, Tati? Que solicita muito exame. Que a atenção básica solicita muito exame, que solicita muito encaminhamento, que só anda mandando o povo para o especialista. E nós temos somente 129 médicos solicitantes na atenção básica. Na urgência e emergência, que é uma outra coisa que também eu não entendo, por que o médico de urgência e emergência, que se entende UPA, PA, SAMU, principalmente de emergência do HGC, né? Eles ficam encaminhando usuários para especialista. Então, é comum o paciente ir numa UPA e sair de lá da UPA com uma requisição para o cardiologista, para o neurologista, para o urologista.
e o médico da atenção primária, que coordena o cuidado desse usuário, né? Então, o médico da atenção especializada ou da urgência-emergência, ele vai fazer esse troca com quem? O médico da atenção especializada vai conversar com ele para saber, o paciente que você encaminhou para mim, para o cardiologista, eu estou devolvendo para você que ele vai precisar disso, vai precisar disso. Não, porque ele é da urgência-emergência. Então, o usuário ele precisa ter um acompanhamento. Então, esse médico que atua na urgência e emergência, ele deve referenciar sempre o usuário para a atenção primária à saúde, para que a atenção primária à saúde que tenha esse cuidado de fazer os devidos encaminhamentos para o especialista. E a atenção especializada, que eu não contei, está lá, 428 médicos da atenção especializada. E aqui é o seguinte, aqui é o troca-troca. É o cardiologista encaminhando para o endócrino encaminhando para o nefro encaminhando para o cardio, e aí forma aquele círculo vicioso que muitas vezes o usuário chega na policlínica na Radial A e passa a semana toda. Cada dia ele está lá atrás de um especialista, né? Então, e a coordenação do cuidado? Fica com quem? Como é que esse usuário vai ter o seu cuidado coordenado? É indo hoje no cardiologista, amanhã no endócrino, depois de amanhã no gastro, depois no urologista, depois... Não é. Então, o contingente de médicos que atuam na atenção especializada, e aqui, inclusive, está incluído aqui alguns profissionais prestadores de serviço, né? Estão aí com 428 profissionais médicos que solicitam consultas na atenção ambulatorial especializada. Daí que agora, no dia 10 de dezembro, foi emitida essa nota elaborada pela média complexidade, mais especificamente o DAS, a Diretoria de Atenção à Saúde e a Diretoria de Regulação, essa nota técnica para tentar organizar esse fluxo de solicitação e agendamento de consulta na rede de atenção ambulatorial especializada daqui de Camaçari. E o secretário emitiu essa portaria colocando que essa nota técnica passa a ser utilizada a partir de 3 de janeiro. Então, a partir de 3 de janeiro, os agendamentos para consulta de especialistas no nosso município, na rede de atenção do nosso município, seguirá o orientado aqui nessa nota técnica. Então, a primeira coisa seria uma solicitação da consulta na atenção especializada pela equipe de saúde da família, pela atenção primária à saúde. Então, o que é necessário? Que o usuário ele tenha o cartão SUS do nosso município, claro, né? O cartão SUS daqui de Camaçari, que esse usuário seja cadastrado no SUS, no PEC SUS da atenção primária, que é o Sistema de Informação da Atenção Primária. Então, esse usuário deve ser cadastrado nessa PEC, no sistema PEC SUS, que seja também cadastrado no sistema de marcação nosso, que é o sistema CRM, o da Sudoeste, que tenha a solicitação da consulta, aí que é o conhecido como Guia SUS 1, e que tenha essa ficha de referência. Nessa ficha de referência tem um campo lá, motivo da solicitação. Então, se eu estou encaminhando um usuário para o endocrinologista, eu tenho que colocar ali o motivo da solicitação na ficha de referência, que é para quando o endocrinologista atender este usuário, ele saber por que esse usuário se dirigiu até ele. Nesse ponto aí, a gente vai precisar muito da atenção das nossas reguladoras. Para observar que só vai poder fazer a marcação nestes casos, com o usuário com o cartão SUS municipal, cadastrado no SUS, cadastrado no CRM, com a guia SUS 1 e com a ficha de referência. Então, esse usuário ele é encaminhado para a atenção especializada. No caso
da consulta de retorno, ele põe no cardiologista e o cardiologista quer rever esse usuário. Consulta de retorno, até pela própria definição, é a complementação de um ato médico. Então, essa consulta de retorno ele vai complementar aquele ato médico dele, ou através de uma reavaliação clínica do paciente, ou uma avaliação dos exames complementares, que são todos os exames de laboratório, exame gráfico, raio-x, seja lá o que for, mas a consulta de retorno basicamente é para a complementação desse ato. Então, o médico especialista, ele vai dar guia SUS-1 e vai fazer a contrarreferência desse usuário. Naquela ficha de referência que o usuário levou, ele vai colocar no verso o plano de cuidado desse usuário. E nesse plano de cuidado, ele vai colocar claro que ele precisa rever esse paciente com 90 dias, com 30 dias, com 15 dias, ele vai colocar. E o usuário vai para onde? Para a sua equipe de saúde da família, para aquele profissional que solicitou aquele encaminhamento, para que o profissional tenha conhecimento que Dona Maria foi atendida pelo doutor José e que o doutor José escreveu lá na contrarreferência que passou tais e tais medicamentos, que deu essas orientações à Dona Maria e que ele quer rever Dona Maria com 90 dias. Então, esse é o plano de cuidado que aí sim os médicos especialistas vão precisar fazer. Daí é que, conversando até o dia com uma mensagem clara lá do médico do Novo Horizonte, mas a dificuldade maior é justamente esses médicos especialistas preencher essa contrarreferência. Claro, é uma dificuldade que não estou habituado, é um modelo antigo, é um modelo aquilo que a gente vem falando aqui nessa tarde. Eles têm que mudar essa lógica do atendimento especializado ambulatorial. Não pode ser dessa forma. Não é, o usuário não pode ser visto apenas de forma individual, de forma centrada apenas na consulta do especialista. Então, é necessário que o usuário ele tenha essa ficha de contrarreferência do especialista. Outra situação, Tati, pode passar, é no caso da solicitação da consulta da atenção ambulatorial especializada para outra especialidade. Aquilo que eu falei, do cardiologista, ele foi para Dona Maria foi para o cardiologista, lá o cardiologista disse, não, eu quero que a senhora vá também no endócrino. Então, ele vai dar a guia SUS-1, dizendo o motivo da solicitação, e na ficha de referência, ele vai colocar lá o plano de cuidado e o motivo da solicitação dessa consulta para o endocrinologista, para que o endocrinologista lá saiba que Dona Maria veio da unidade de saúde da família, passou por um cardiologista e o cardiologista julgou que seria interessante ouvir uma opinião do endocrinologista. Então, tem que ter todo essa integração da atenção primária à saúde com a atenção ambulatorial especializada. E os estabelecimentos de saúde que integram de forma complementar, que no caso os prestadores de serviço, eles devem seguir esse mesmo fluxo. Então, todos os colegas que atuam nas clínicas credenciadas também vão utilizar esse mesmo fluxo. Eles vão ter também que elaborar esse plano de cuidado, explicar o motivo da solicitação, tanto da consulta de retorno, como da consulta para outra especialidade. Aí tem algumas considerações para fazer, que são algumas situações, na realidade, são algumas situações. E se o usuário tiver com solicitação de serviços privados, como é que é feito hoje? Hoje, quando um usuário tem uma solicitação de um serviço privado, de um convênio, uma coisa desse tipo, ele não vai até a unidade de saúde da família para trocar a guia, né, para a guia do SUS. Então, nesse momento, esse usuário, nessa hora da troca da guia, o profissional da equipe de saúde da família irá verificar, né, essa questão e fazer a ficha de referência. E solicitações do HGC, da UPA, do PA, do SAMU. Também, se o usuário não tiver essa guia de contrarreferência, de referência, outra referência,
a marcação da consulta dele não irá ocorrer. Isso nós já começamos a fazer a divulgação em redes sociais. A partir da última semana do ano, vamos intensificar, incrementar essa divulgação para que a própria população, né, se o médico deu lá uma guia da consulta com o psiquiatra e não colocou a ficha de referência, que a própria população já peça ao profissional médico, ao profissional odontólogo, ao profissional dentista. E cadê aquela outra guia? Né? Cadê a outra guia que eu vi que tem que ter uma ficha de referência? Então, essas solicitações do HVC, da UPA, do PA, do SAMU, devem vir também com essa ficha de contrarreferência. Outra situação são os usuários da Policlínica Regional de Simões Filho. Esses também vão passar, né, pelo equipe de saúde da família, do jeito que como já acontece muitas vezes hoje, e a equipe de saúde da família faz essa avaliação e a troca da guia para a guia SUS. E solicitações de outros municípios, da mesma forma, de outros municípios, né? Subentende-se que, quando fala aqui solicitação de outros municípios, esse usuário tem que ver lá, no que a gente falou, botou aí naquele slide, na situação 3.1, que ele tem que ter o cartão SUS de Camaçari, ser cadastrado no PEC Camaçari, ser cadastrado no CRM de Camaçari. Então, ele tem que ter toda essa documentação constante no 3.1 para a validação dessas solicitações da equipe. E é claro que aqui tem alguns profissionais chaves, né, para que a gente tente essa reorganização da atenção especializada. Os recepcionistas das nossas unidades de saúde da família e das unidades básicas de saúde, assim como os recepcionistas das policlínicas e dos serviços de especialidade, são fundamentais nisso aí. São fundamentais nesse verificação do cartão, na verificação do cadastro, na verificação se o usuário está realmente com a guia SUS1, se está com a ficha de referência, contra-referência, se o doutor deu a guia, não deu a solicitação do doutor, está faltando a ficha de referência. Né, então, é fundamental. A auxiliar de regulação é imprescindível nesse sistema, porque também, se ela tentar burlar, né, essa nota técnica, fazendo a marcação sem a ficha de referência ou a contra-referência, vai ser facilmente identificada nessa burla, né, porque como vai ser uma coisa que vai ser utilizada por todos da rede, então aquele usuário vai ficar em falta disso. Então, é fundamental o papel-chave da auxiliar de regulação na checagem do cartão SUS, na checagem do PEC SUS, na checagem do CRM, se a guia SUS1 está ok, se a ficha de referência está ok. Do médico, né? Médico, cirurgião, dentista, enfermeiros, da atenção primária da atenção especializada, é fundamental, porque aí eles têm que fazer esse encaminhamento adequado, né? Visando o plano de cuidado do usuário. Nós temos que acabar com aquela história da consulta médica isolada, daquela consulta médica apenas prescritiva, isolada e presencial. Temos que acabar com isso. E aí a visão do médico, principalmente, tem que mudar. Né? Tem que mudar no sentido dele atuar, não ser especialista, ótimo, mas agora ele vai atuar integrado com a atenção primária à saúde e não atuar de forma isolada. O agente comunitário de saúde, muito importante, o ACS, principalmente na questão do cadastramento, na questão da divulgação dessa nota técnica, no sentido da guia SUS1, acompanhada da ficha de referência e contra-referência. Então, o papel do agente comunitário de saúde, todos eles, muito fundamental disso aí. O gerente da APS, né, tanto das unidades básicas de saúde, unidade de saúde de família, como da atenção especializada, é também muito importante para que esse gerente verifique se a sua equipe está trabalhando de forma adequada, seguindo
as orientações dessas normas técnicas. Assim como os outros profissionais da atenção primária à saúde, da atenção especializada, todos devem se preocupar com isso. Principalmente os gestores. Os gestores são importantíssimos nesse processo. São profissionais muito chaves nisso aí, né, para que essa reorganização dê certo. Nós temos a obrigação, como gestores, de garantir a questão de questão de internet, questão de logística, toda aquela questão de logística, nós temos que é a atribuição do gestor, assim como também a questão do monitoramento, né? Monitoramento para ver se a nota técnica está sendo seguida à risca. Então, é muito importante esse papel dos gestores nessa reorganização da atenção ambulatorial especializada. Bem, aí foram algumas referências, né, que a gente puxou, né, as portarias do Ministério, né, o livro, né, de um estudioso do assunto, que é o Dr. Eugênio, né, Eugênio Vilaça, né, e também Planifica SUS. Planifica SUS, quem é da atenção aqui básica, né, já ouviu falar muito desse termo, mas quem é da atenção especializada praticamente não ouviu esse termo, que é um programa, Planifica SUS é um programa desenvolvido pela Sociedade Albert Einstein, né, junto com o Hospital Albert Einstein, né, onde se trata da questão da mudança do perfil, da forma de atendimento, tanto da atenção primária à saúde, como do modelo de atendimento da atenção ambulatorial especializada. E no mais, estou aqui à disposição de vocês para a gente ter alguns outros esclarecimentos. E aí, Tati, como é que está aí o negócio aí do chat? O chat. Tem algumas dúvidas aqui que a gente vai estar esclarecendo agora. Pronto. Elaine Garcia, do Jardim Limoeiro 2, doutor Duclar. Boa tarde. E ela pergunta: as marcações de especialistas só serão feitas com a guia do médico da unidade ou as guias de outros médicos que pacientes passam por aí em mutirões não vão ser mais agendados? Foi a pergunta, eu acredito que da reguladora de Jardim Limoeiro 2. Elaine, respondendo especificamente a você, né, obrigado aí pela pergunta, realmente bastante pertinente, né? Eu coloquei até como uma das situações, né, e esses médicos que atuam em feiras de saúde, mutirões, não sei o que deu a guia, né, nessa guia, e não deu a ficha de referência e contra-referência, ele não vai, o usuário não é para marcar, né? Nós vamos fazer ampla divulgação, né, que só vai poder fazer o encaminhamento para o especialista mediante uma ficha de referência e contra-referência. Isso é a organização mínima da rede. É a organização mínima da rede. Esse usuário que recebeu essa guia, né, de encaminhando ele para o cardiologista, se o cardiologista quiser mandar um recado para o doutor, seja ele qual for, como é que esse cardiologista vai fazer, né? Já que aquele doutor que estava em uma feira, estava em um mutirão, né, deu aquela guia a ele. Então, a reorganização da atenção ambulatorial passa justamente por isso. Deixar de ser uma coisa individual, né, aquele cuidado individual, e passar a ser um cuidado interdisciplinar. Não é só, o usuário não precisa somente da consulta do médico, ele precisa da consulta de toda uma equipe multidisciplinar. Ele precisa da atuação do enfermeiro, da equipe, do odontólogo, ele precisa do cardiologista, ele precisa de outras especialidades. Então, ele tem que ser visto de forma integral. Mas, em resumo, não marcar. Se ele não tem a guia de referência e contra-referência, não faz a marcação. Essa já é uma pergunta, doutor Duclar, de Ludmila. Ela perguntou aqui: caso o paciente não venha com essa ficha de referência, devemos orientá-los a procurar o SF? Sim, positivo, né? Orienta esse usuário, né? Primeiramente, a gente que atua na atenção primária à saúde, né, nas unidades básicas de saúde, nós devemos sempre usar mais o termo usuário do que o paciente. Paciente é aquela lógica de hospital, né?
Então, os nossos usuários devem ser encaminhados, sim, para a equipe, para que a equipe faça a validação daquela solicitação ou não. Né? Pode ser que ele precise não de um cardiologista, do jeito que ele está com a guia na mão, que ele precisa até de algum outro tipo de cuidado, e não necessariamente de um cardiologista. Então, é interessante que tenha esse pedido. Porque uma das queixas dos colegas da atenção especializada, e aí quem está participando dessa série de sextou, né, que nós estamos fazendo toda sexta-feira, né, tem algum colega especialista conversando, uma das coisas que ele se queixa é que muitas vezes o usuário chega de frente dele e não sabe nem por que ele está lá. Por que você está aqui? Ah, não sei, o doutor mandou vir. Então, essa é uma das queixas recorrentes do especialista. Com a ficha de referência, ele vai saber exatamente qual o motivo que aquele usuário foi fazer aquela avaliação com ele. Estão pedindo aqui, doutor Duplá, para poder repetir, nos casos daqueles pedidos que vêm da UPA, da Policlínica Regional e de outros municípios. Como é que a unidade, como é que o regulador ele deve se comportar ao receber um usuário com solicitações de outros municípios, da Policlínica Regional, de eventos que acontecem, como feiras de saúde, né? Como é que o regulador ele precisa se comportar ao receber na unidade esse tipo de usuário com solicitações sem a referência ou até mesmo com a referência de outro município. Se ele vier da Policlínica Regional e tiver um tipo de referência, de relatório, como é que eles podem se comportar? Bem, está ali escrito, né? Para agendar para o especialista, tem que ter o cartão SUS, ver se ele é cadastrado no PEC, né? No SUS daqui, ver se ele está cadastrado no CRM e ele tem que ter a guia SUS 1, que é aquela guiazinha da consulta, e mais a ficha de referência. Se ele não tiver algum desses itens, por exemplo, se ele não tiver o cartão SUS, vai ter que providenciar o cartão SUS. Se ele não tiver o cadastrado no PEC, no SUS, vai ter que fazer o cadastro dele no SUS. E aproveita ali e já faz a vinculação dele à unidade. Né? Cadastra ele e vincula já a unidade. Se a unidade é a equipe, né? Se ele não tiver o cadastro no CRM, vai ter que fazer o cadastro no CRM, senão não vai conseguir fazer a solicitação da consulta. A guia SUS 1 ele tem, mas não tem a ficha de referência, então está faltando a ficha de referência. Ele tem a alternativa de passar pela equipe, ali pelo médico da unidade de saúde, para fazer a avaliação, né? Para saber se ele precisa realmente daquele encaminhamento do cardiologista ou não. Seja a requisição por ser da mão, seja de UPA, seja de qualquer origem que for. UPA, PA, feira de saúde, mutirão, de gabinete de político, da onde for, ele precisa ter essa ficha de referência, de encaminhamento. Isso aí é fundamental para que esse usuário tenha o atendimento de forma integral. Sim, e se ele não tiver, não vai poder marcar naquela hora? Não. E se ele falar que é urgência? Urgência não é na unidade básica de saúde, nesse caso. A unidade básica atende até casos de pequenas urgências, pequenas emergências. Né? Mas o atendimento médico de urgência é realizado no PA, na UPA, na emergência do HGC, né? Nesse caso. Então, todo usuário que vai marcar uma consulta com especialista não tem urgência. Né? Não tem essa urgência. Porque urgência é na UPA, no PA. Né? É diferente de você vê quando um paciente está na UPA lá que precisa de um cardiologista, o que é que faz? Vai para a regulação estadual, não é isso? Então, ele vai para a regulação estadual, a famosa regulação, como chamam, eles vão para a regulação para que ele seja avaliado por um cardiologista, por um neurologista, por um outro, em caráter de urgência e emergência. Não é o caso das unidades básicas de saúde, das unidades de saúde da família e nem do ambulatório de especialidade. O ambulatório de especialidade não atende paciente de urgência e emergência. O paciente de urgência e emergência é atendido nas UPAs e nos PAs. Então, se o usuário chegar com esse discurso que é urgente, né? Urgência é PA e UPA. Né? No ambulatório, não é urgência.
Nenhum cardiologista vai atender um paciente na policlínica em caráter de urgência. Nenhum neurologista vai atender em caráter de urgência. Nenhum gastro, nenhum cirurgião, nenhum. Né? Ali são consultas ambulatoriais especializadas. Não é em caráter de urgência. Então, não deve sempre passar pelo profissional, pela equipe de saúde da família para validar aquela solicitação. Prontinho. A unidade do POC 3 tem uma pergunta interessante aqui, que eu acho que pode ser uma dúvida de outros também. Quando começa a valer essas novas medidas? A partir de quando a gente vai começar a fazer essa cobrança, esse monitoramento nas unidades de saúde? Bem, obrigado aí pela pergunta aí do POC 3. A própria portaria assinada pelo secretário, publicada no dia 10, né, estabelece que a partir de 3 de janeiro, passa a vigorar essas medidas. Então, é interessante que todos aqui presentes, chegando conversem nas unidades, conversem até mesmo dentro de casa, com a família, né, com os vizinhos, com os amigos, bote nos seus grupos de WhatsApp e tal, tudo isso, né, essa informação. Quanto mais divulgação tiver essa informação, melhor para que a gente alcance esse objetivo da reorganização da atenção ambulatorial. Então, a partir de 3 de janeiro, e daí a gente vai incrementar, incentivar mais essa divulgação na última semana de dezembro. Nós vamos fazer mais divulgação, soltar mais cards, esses cards circulam rápido nos grupos de WhatsApp, para que a nossa população tenha conhecimento dessa mudança, que, inclusive, essa nota técnica, para vocês terem ideia, ela é baseada em uma portaria lá de 2018, 2019, não é uma coisa recente, né? É apenas a gente está resgatando aquela portaria lá de 2018, 2019, que é a portaria 039, né, que está aí nas referências, para implantar aí agora para reorganizar o nosso sistema ambulatorial. Tem uma pergunta aqui de Andréia Laura, que eu achei interessante. Eu não sei qual é a unidade de Andréia. A Andréia está questionando, né, se a Prefeitura de Camaçari não promove feiras de saúde, porque ela concorda, né? Ela fala que eu acho muito válido não aceitar mesmo de feiras, por essa razão não haver nenhuma vinculação desta feira com a rede de atenção à saúde. Eu acho interessante essa pergunta de Andréia em relação às feiras de saúde, as ações que a CESAL promove, né? Como é feita essa organização e como vai ser feito para poder garantir que, mesmo em atividades que a CESAL organize, seja garantido o cumprimento dessa nota técnica. Muito obrigado, André, pela pergunta. Realmente, a CESAL, a Secretaria de Saúde de Camaçari, né, nessa gestão, a gente não promove feira de saúde. A gente nunca promoveu e não iremos promover. Por quê? Porque, primeiro, que não é feira de saúde. Eu digo sempre que é feira de doença. Tem o que eles chamam de feira de saúde. Chega lá para ficar fazendo exame de glicemia, que não serve para nada ali na feira. O exame de glicemia serve para outras coisas. Para ficar verificando PA das pessoas, sem ser dentro da técnica. Porque para verificar a PA, tem toda uma técnica para se verificar aquela PA. E não vai dizer que a pessoa é hipertensa apenas por uma medida de PA. Então, é toda uma técnica. Para chegar nessas feiras de saúde e a pessoa, o usuário, chega lá, senta de frente do médico e diz: eu quero fazer tudo que é exame. Check-up. Quero fazer um check-up, tudo que é exame. E aí o médico toca, eu ia fazer a repetição de exames, fazer exame para tudo que é tipo de gosto, né? Então, isso aí a gente não compartilha com isso. Então, a CESAL não faz feira de saúde. Quando nós vamos retornar agora no próximo ano, com fé em Deus, o chamado CESAL Mais Perto de Você, que é um programa onde foi suspenso por causa da pandemia, né, onde nós nos dirigíamos a localidades de difícil acesso, inclusive com médicos, mas nessas localidades de difícil acesso com o médico não ia lá pedir exame, não.
nem pedir consulta com isso, com aquilo, não. Poderia até fazer, mas aquele usuário que estava sendo atendido sempre ele era vinculado a uma unidade de saúde. Então, se a gente fazia uma ação, né, como foi feito como é o nome da onde Rita mora? Rancho Alegre. Ali, Rancho Alegre, lá em Arembepe, ele é vinculado à unidade da fonte das águas. Se a gente fez alguma ação em Burissatuba, né, lá na Gleba H, aquele usuário estava vinculado à unidade de saúde da família de Burissatuba. Se a gente fez a unidade aqui no Penha Mutalucaia, aquele usuário está vinculado à unidade do Ponto Certo. Tiririca Barata. Então, Tiririca Barata estava vinculado a Coqueiro Monte Gordo, a Cachoeirinha. Então, sempre, quando nós estávamos fazendo a CESAL mais perto de você, sempre tinha essa vinculação a alguma unidade de saúde. Primeiro, para aquele usuário não ficar solto, né? Sempre a gente vinculava ele e o retorno dele sempre era programado com os próprios agentes comunitários de saúde para que ele retornasse e continuasse com o cuidado dele naquela unidade vinculada. Mas eu parabenizo você, né, por essa concepção sua que essas feiras de saúde não resolvem o problema da população, pode resolver problemas até pontuais de outras pessoas, mas da população não resolve, né? E isso aí não significa saúde. Essas feiras promovem doença, não promovem saúde. Isso. Outra dúvida aqui que eu acredito que Ludmila deve ser alguém responsável pelos prestadores de serviço, né? Na rede contratualizada. Ela tem uma dúvida. Essa ficha de referência e contra-referência, nós iremos enviar para o faturamento junto com as guias do SUS ou arquivar junto ao prontuário? Pergunta muito interessante. Muito interessante, de auditoria, né? Ó, esse caso das fichas de referência com preferência deve circular com o paciente. Se o prestador, né, utiliza o sistema informatizado, ele, no próprio sistema dele já consta, né, já fica lá guardado, arquivado, né, a ficha de referência. Por exemplo, no próprio o nosso serviço que utiliza o sistema da Sudoeste, essa ficha de referência pode ser feita no próprio sistema da Sudoeste, que já fica lá arquivado. Não vai ter necessidade do prestador encaminhar para o faturamento lá com a regulação. Ele vai continua encaminhando somente a guia SUS1, porque essa guia de referência e contra-referência ela tem que circular entre a atenção especializada e a atenção primária à saúde. Então, esse que é o instrumento para circular, não é um instrumento para fazer faturamento, é um instrumento de informação pertinente ao plano de cuidado do usuário, do paciente. Só para poder completar, como é uma nota técnica que foi validada via portaria do secretário, em caso de auditoria nos prestadores, nos serviços de saúde, como está estabelecido que é um documento oficial que precisa constar no prontuário do paciente, é importante que tanto os prestadores quanto a rede de atenção à saúde, né, própria, mantenha uma cópia, mantenha uma cópia da contra-referência, da referência, né, anexada ao prontuário do paciente, porque quando tiver uma auditoria, a auditoria vai querer ver anexado ao prontuário do paciente este documento. Milena pergunta se essa orientação será passada para os médicos, porque a maior dificuldade no momento é a comunicação. Isso aqui faz parte de uma. Milena, eu concordo com você, né? O profissional médico ele se sente o Deus, né? Então não quer ser incomodado, não quer mais um papel para ele fazer, mais uma coisa, mais outra, né? Então isso claro que eles já sabem, né? Eles já sabem. A gente vem fazendo a conversa com os colegas da Policlínica desde o mês passado, antes mesmo da divulgação da nota técnica, nós vemos fazendo as conversas com os profissionais da Policlínica. Uma pena que a gerente da Policlínica hoje não pôde estar na reunião por um problema pessoal dela, ela não pôde participar, não está aqui participando, mas todos os profissionais, inclusive nos circulou nos grupos de WhatsApp a nota técnica, os cards e a nota técnica circulou no grupo dos médicos aqui de Camaçari.
Camaçari, dos médicos, dos servidores de Camaçari, dos médicos de Camaçari em geral, dos médicos plantonistas de Camaçari, né? Todos os grupos médicos daqui do município, essa nota técnica já circulou. Agora, quando eu coloquei ali que alguns profissionais chaves são realmente chaves, né, para o sucesso dessa reorganização, passa pela questão do médico a atender esse preenchimento dessa ficha de referência e de contra-referência, e assim como também do papel do regulador, do gerente, de todos os profissionais envolvidos no cumprimento disso. E é claro que se algum médico sinalizar, querer fazer o contrário, aí nós, profissionais de saúde, que já somos muito agredidos pela população, a população vai ter mais um motivo para fazer a agressão, né? Então, eu quero que entendam que essa medida visa, basicamente, melhorar a saúde da população, a saúde do usuário. E na hora que o usuário perceber que o médico ele não quer preencher a guia de referência dele, para que o médico lá saiba por que ele está indo para o cardiologista, o endocrinologista, outro profissional, o usuário não vai ficar nada satisfeito. Porque aí a culpa aí não é da gestão, aí a culpa aí é do profissional. E eu sou muito prático nisso aí. Se for servidor médico efetivo, o caminho é sindicância. Sindicância, processo administrativo, não tem para onde fugir, né? E se for médico contratualizado, aí é exoneração. Se for médico de cooperativa, a gente já não quer. Se for de empresa terceirizada, também a gente não quer, né? Porque não adianta usar até uma expressão meio chula, o poste querer mijar no cachorro, né? Então, se ele, médico, né? O médico, ele está ali para atender as determinações da gestão, determinações legais que estão dentro da legislação, dentro da lei, né? Não está pedindo nenhuma coisa absurda a ele, nenhuma coisa que esteja fora da legislação. Se ele for efetivo, ele vai responder os motivos dele não preencher a ficha de referência e contra-referência. Claro que aí a comissão de processo disciplinar que vai decidir. E se for médico contratado, seja por cooperativa ou por alguma empresa terceirizada, aí é solicitar a troca dele de imediato. Tem uma pergunta aqui de um prestador. No caso dos prestadores, o paciente, no momento da consulta com o especialista, deverá apresentar a ficha de referência junto com a autorização do exame da consulta? Sim, justamente isso aí. Você entendeu perfeito. O nome dele? Não está identificado, não. Está pelo celular. Ah, sim. Viu? Justamente. Então, o paciente deve, além da guia a chamada guia SUS-1, o paciente deve portar essa ficha de referência e contra-referência para que o profissional que o atender elaborar o plano de cuidado e encaminhar para a atenção básica. POC 3, trazendo novamente a dificuldade de comunicação e pergunta se os médicos já estão cientes. Reforço que já circulou essa informação em todos os grupos médicos aqui de Camaçari, né? As unidades também já foram informadas. A gente espera aí, daí que eu coloquei lá também o gerente das unidades como pessoas importantes nesse processo. Espero que as gerentes das unidades já tenham comunicado, né? Comunicado aos médicos sobre essa nota técnica que vai vigorar a partir de 3 de janeiro. E na última semana de dezembro vamos intensificar essa comunicação, não só para os médicos, mas para todos os servidores e também para toda a população. Sheila está trazendo aqui, né? Está parabenizando e lembrando que existe uma grande dificuldade não só os médicos, mas também nutricionistas e ginecologistas preencherem o relatório para marcação. Sim, mas eles vão ter que agora, a partir de agora, ter que preencher, né? Porque agora vai ter uma cobrança, né, vamos usar esse termo, maior para que faça isso. Porque se ele não preencher,
o paciente, o usuário, não vai conseguir fazer o agendamento. O CEON que e traz... a conduta também, tanto com o ginecologista como o nutricionista, será a mesma em relação aos médicos. A mesma. Se for ginecologista terceirizado, é solicitar a troca de imediato. Se for efetivo, a abertura de sindicância. O CEON que está perguntando, né, se as fichas de referência vão compor o prontuário do paciente ou fica retida no momento do agendamento? Não, a ficha de referência deve retornar para a atenção primária à saúde. Agora, de bom tom, conforme o Tati falou no instante, é importante que no prontuário conste uma via dessa ficha de referência. Então, é importante que o prontuário contenha. Se o CEON já estiver utilizando o prontuário do CRM, lá próprio profissional que atender já pode fazer a digitação da ficha de referência lá mesmo no sistema. Elaine, do Jardim Limoeiro, ela pergunta, no caso as guias que já estão na fila de espera para os especialistas, os pacientes terão que retornar ao médico da unidade para pegar a referência contra a referência? Se for a partir do dia 3, os que já estão na fila de espera, já estão. Né? Os que foram inseridos na fila de espera até o último dia útil daqui do ano, esse aí não precisa, porque ele já está inserido na fila de espera. Né? Assim como também aqueles usuários que estão no chamado Projeto Fila Zero. Também esses já estão contemplados, já não tem necessidade. Eu digo, são as futuras marcações e colocações em fila de espera a partir de 3 de janeiro. Viu, Elaine? Então, essas futuras, a partir do dia 3 de janeiro, que tanto marcação como colocação em fila de espera é necessário que tenha essa ficha de referência. Andréia agradeceu pela resposta em relação às feiras de saúde. O CEON que pergunta se essa reunião vai ficar gravada, né? Essa reunião está gravada, e aí é interessante que os profissionais que não puderam assistir hoje a esta reunião, que tenham acesso, depois a gente vai estar disponibilizando o link, a equipe do Diplan está aí trabalhando na organização, e aí depois eles vão disponibilizar um link para que todos os profissionais que não puderam assistir a esta reunião por algum motivo tenham acesso à informação. A COGETS também tem um canal no YouTube, onde disponibiliza essas aulas, então vocês podem conhecer o canal da COGETS para estar tendo acesso a essas aulas. Eu sugiro até, Tati, que os gerentes promovam uma reunião de unidade e façam uma exposição dialogada. É interessante que façam uma exposição dialogada desse encontro de hoje, porque os outros membros da equipe vão tomar conhecimento. Então, não vai ter aquela história de eu não soube, não. Faz uma marcação de uma reunião de unidade, e aí coloca todo mundo junto e faz uma exposição dialogada. Para isso, aí, a gente se coloca, inclusive, à disposição, tanto os apoios institucionais, as nossas apoiadoras estão à disposição para participar dessa exposição dialogada, eu próprio, né, Tati, né, toda a equipe técnica. A prestadora que fez a pergunta, que não estava identificada, foi Marluce, da São Mateus. Ok, Marluce, abraço. Aí tem outra pergunta aqui de Érica, se essas medidas serão apenas para o Fila Zero ou para todos os usuários da rede do SUS? Não, pelo contrário, os pacientes do Fila Zero, né, como eles já foram inseridos na fila da regulação já até setembro, né, deste ano, então esses não precisam dessas medidas. Né? Agora, os usuários, inclusive os usuários do Fila Zero, eles estão sendo reavaliados, né? Nessas consultas que estão sendo marcadas nas unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, justamente para fazer a validação daquelas solicitações. Então, isso aí não precisa. São as futuras marcações de consulta com especialistas, as futuras inserções em fila de espera, a partir de 3 de janeiro. Essas, sim, que são necessárias a guia SUS-1 e a ficha de referência contra referência. Sem esquecer de verificar também o cadastro no PEC, no cadastro no SUS, para verificar se aquele usuário está vinculado àquela unidade e àquela equipe.
Milena, doutor Duplat, ela parabeniza pela excelente reunião e espera que todos os envolvidos, os médicos, reguladores, recepcionistas e a gestão, cumpram o que a nota técnica orienta. E aí ela faz uma pergunta: qual o papel dos agentes comunitários de saúde neste processo? Papel muito importante, Milena, muito importante. Você vê que logo lá de início, eles, o usuário tem que estar cadastrado, ter o cartão SUS dele, daqui de Camaçari, ele tem que estar cadastrado no sistema do ESUS, né? Os nossos agentes comunitários, o tablet e tal, né? Então ele tem que cadastrar, vincular aquele usuário à unidade e vincular a equipe dele, agente comunitário. Então, isso é um papel fundamental. Além disso, é papel fundamental o agente comunitário na chamada estratificação do risco do usuário. Porque como o agente comunitário é ele que realiza a visita domiciliar, né, aos moradores da sua microárea, então ele vai dar elementos, ele vai dar substrato para que a equipe, o restante da equipe de saúde da família, possa fazer essa estratificação de risco de uma forma mais correta. Então, é fundamental o papel do agente comunitário nesse processo da reorganização da atenção ambulatorial especializada. Marluce da São Mateus, ela agradece pelo esclarecimento e ela reafirma, né, novamente: no caso do prestador, quando o nosso médico encaminhar para algum especialista, exemplo, encaminhar para o retinólogo, devemos preencher a referência também? Correto? Ela pergunta. Este modelo de ficha ficará disponível em algum site, em algum local? Esse modelo, oi Marluce, muito obrigado pela pergunta, né? Esse modelo, sim, está disponível aí nos sites, mas eu me comprometo a falar com a própria regulação para passar para vocês, né? É um modelo simples, é ficha de referência contra referência, né? Para mandar, encaminhar para vocês esse modelo. No caso aí do oftalmologista, para um encaminhamento para um retinólogo, precisa, sim, é necessário que se preencha para todo e qualquer encaminhamento essa ficha de referência contra referência. Então, se ele está encaminhando para o retinólogo, ele tem que especificar por que ele está encaminhando aquele usuário para o retinólogo. Qual o motivo daquele encaminhamento. Pois só dessa forma, Marluce, é que nós teríamos condição de, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente ter um perfil epidemiológico melhor nosso. Né? Se a gente não faz essas fichas de referência contra referência, nós ficamos sem saber, sem ter esse perfil, né, epidemiológico, saber qual é a demanda, qual é a necessidade real da nossa população. Com essa ficha e com esses encaminhamentos adequados e seguros, dá para a gente traçar, elaborar esse perfil epidemiológico do nosso município. Raidalva, doutor Duplat, ela é enfermeira em Nova Aliança, e aí ela fala que é importante para o ajuste das consultas especializadas e direcionamento dos pacientes. Ela reafirma a importância desse processo. Sem dúvida, Raidalva, obrigado, realmente muito importante. Nádia pergunta: essa referência é obrigatória para consultas, exames e procedimentos? Bom, no momento, a nota técnica está se referindo, Nádia, exclusivamente às consultas especializadas. As consultas especializadas que necessitam dessa ficha de referência contra referência. Até o momento, os exames e procedimentos não têm essa necessidade da guia de referência contra referência. Agora, claro que existe também alguma coisa em relação a alguns outros procedimentos que esses sim deverão, né, que o próprio tipo de procedimento necessita, por exemplo, já daquele outro instrumento que chama de APAC, né, os procedimentos de alto custo, o profissional ele já preenche a APAC, que seria tipo uma ficha de referência, né? Mas, nesse caso específico, o objetivo maior desse encontro nosso aqui hoje é sobre as consultas para os especialistas. Doutor Duplat, Milena, ela faz um questionamento. Como conscientizar a população em relação ao cadastro ESUS? Infelizmente, mesmo com todo o apoio dos agentes, muitos pacientes, de maneira
desregrada, acabam buscando auxílio em outras unidades e municípios. Isso atrapalha muito o sistema. Sim, mas a vinculação, concordo com você, Milena, concordo que atrapalha o sistema, mas na medida que o usuário se sentir for cadastrado em uma unidade, né, ele tem que entender que não adianta, que hoje, inclusive, não precisa ficar saindo se cadastrando em tudo que é unidade, porque hoje toda a unidade de saúde da família, né, ela não atende exclusivamente a sua população. Ela pode atender qualquer usuário de qualquer localidade do Brasil. Né? Agora está assim, né? Não está mais com aquela população adscrita tal. Ela é responsável pelo acompanhamento daquela população que é adscrita ali, naquele cadastro. Mas ela não é... Mas qualquer pessoa, por exemplo, eu sou cadastrado no Jardim Limoeiro 1, mas se eu quiser fazer uma consulta na Glebaé, eu vou lá e faço minha consulta na Glebaé. Nada me impede. Agora, se eu precisar de um acompanhamento na Glebaé, aí a equipe lá da Glebaé vai dizer, Dupla, a sua unidade, você foi atendido aqui, beleza, tal, agora você precisa de acompanhar, de fazer acompanhamento. O seu acompanhamento vai ser no Jardim Limoeiro 1, porque você é cadastrado no Jardim Limoeiro 1. Então, essa é a lógica hoje, né, com o próprio novo sistema de financiamento da atenção primária, né, trouxe essa lógica, né, na última portaria, né, do Previne Brasil. Então, agora, nós temos que conscientizar a população da importância dela ser cadastrada no sistema da atenção básica, até como cidadã, né, uma postura de cidadão. Porque hoje, um percentual do que o município recebe do Ministério da Saúde de verba para comprar medicamentos, com verba para estruturar a assistência à saúde, a rede de atenção à saúde, depende do número de pessoas cadastradas nas unidades. Então, se nós cadastramos as pessoas, o Ministério da Saúde entende que nós temos aquelas pessoas, então ele tem que mandar aquele dinheiro. Mas se a gente não cadastra, por um motivo ou outro, o Ministério vai ficar sem saber que nós temos aquela pessoa prestando assistência àquela pessoa, aquele usuário, e ele não vai mandar o dinheiro. Então, daí, essa conscientização tem que ser, eu diria, Milena, que principalmente nós, servidores da saúde, nós, trabalhadores da saúde, a gente tem que ter essa preocupação e cada um de nós falarmos para a população em geral da importância desse cadastramento. Mesmo aquelas pessoas que possuem plano de saúde, mesmo essas pessoas devem ser cadastradas na unidade. Isso é importante para que a gente tenha a noção exata do tamanho da nossa população, do tamanho da população que está ligada, que está vinculada, que está adscrita àquela equipe de saúde da família. A gente conseguiu zerar todas as perguntas do chat. Achei muito interessante a participação de todos. E aí a gente já vai encaminhar para o encerramento. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe de apoio, né, que ficou aí na retaguarda, a equipe do DIPLAN, a equipe da DAS, que se fez presente aqui, a equipe da DICORES, da Central de Regulação, que a todo momento de construção desse processo esteve presente nas discussões. Repetir sim. Gostaria também de parabenizar a todos os profissionais presentes. A todo momento que eu estava acompanhando, a gente chegou a quase 80 profissionais presentes aqui nessa sala, participando da discussão. E, assim, para quem vive o SUS, para quem vive o serviço público, é muito importante esse momento da gente ver atenção básica, atenção especializada, prestadores de serviços participando aqui, perguntando, profissionais de saúde da ponta. Então, para mim, foi um momento muito enriquecedor e feliz pela adesão e pela participação de todos. Gostaria de parabenizar a doutora Dupla, que sempre está disponível a contribuir para a melhoria da qualidade da assistência aos nossos usuários aqui no SUS. A todo momento que ele é acionado, ele está presente e muito disposto a poder ajudar e contribuir sempre. Então, meu muito obrigado em nome de toda a equipe.
E eu gostaria de dizer que todo processo de mudança gera, né, ansiedade, gera medo, mas nós precisamos mudar, porque a cada momento que a gente propõe algo novo, a gente acredita que isso vai trazer mais qualidade para os nossos usuários do SUS. Então, por esse motivo, a gestão, neste momento, está se organizando para poder qualificar ainda mais este encaminhamento do nosso usuário dentro da nossa rede. A gente quer que as informações, que o cuidado, que o plano de cuidado, tanto da atenção básica quanto da atenção especializada, seja registrado para que não se perca nenhum tipo de informação. E para que a atenção básica, que é a responsável por coordenar esse cuidado, tenha as informações necessárias para poder ofertar esse cuidado aos nossos pacientes. Agradecer a presença dos reguladores das unidades, das recepcionistas, dos distritos, do gerente de unidade, dos apoiadores que estão aí presentes, a equipe da DAS, Francisca, que está aí participando junto com Renata e Jane, que a todo momento se colocou à disposição para estar construindo esse momento, que é muito feliz, né? É uma esperança muito grande. A gente que vem trabalhando no SUS e a gente quer muito que esse sistema de referência e contra-referência funcione de forma correta, para que os nossos usuários sejam melhor encaminhados dentro da nossa rede. E aí eu vou passar a palavra para o doutor Duplá, para ele fazer as considerações finais. Se alguém quiser fazer alguma colocação, né, mais algum questionamento, quiser fazer alguma fala, pode estar à vontade, pode se manifestar aqui no chat. Não tendo ninguém para poder falar, eu passo a palavra para o doutor Duplá, para ele fazer as últimas considerações. E aí, antes de encerrar, a gente tem o costume de pedir para abrir as câmeras, né, dos celulares, dos computadores, para a gente poder registrar uma foto bonita de todos os participantes. Bem, Tati, nós gostaria de agradecer, né, a todos aí pela presença, né, a esse encontro. Você já frisou, né, não só os servidores da CESAL, mas os prestadores, não só os trabalhadores em geral, mas os gestores, pessoal da ponta, né, todo mundo envolvido, porque realmente o usuário, ele não é nosso, o usuário é do sistema, né? Então, o usuário ele não é da atenção básica, ele não é da atenção especializada, ele é do sistema de saúde. Ele tem que transitar por essa rede de atenção à saúde de uma forma tranquila e segura, né? Então, eu queria agradecer a participação, né, de todos, né? Dizer que a gente está sempre à disposição, né, para qualquer outro esclarecimento que seja necessário, né? E reforçar esse pedido que os gerentes aqui, vocês levem essa sugestão para os gerentes de vocês, para que façam uma reunião de equipe onde possa fazer uma exposição dialogada desse encontro nosso de hoje, que eu encaro assim como um dos mais positivos que eu já fiz aqui dentro da CESAL. Eu participei aqui dentro da CESAL, principalmente pelo desafio, né, Francisca? Francisca está ali, né, e ela sabe que foi um desafio muito grande, né, a construção, né, dessa nova técnica, a mudança, né, de pensamento, né, de postura do modelo da atenção ambulatorial setorializada. E ela, como é uma coordenadora, é uma das coordenadoras, né, dessa atenção, que está a coordenação que ela está ligada a essa atenção ambulatorial setorializada, ela está muito contribuindo neste momento. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos e dizer que estamos aí, né, e aquele belo chavão, né, de Viva o SUS. Viva. Eu vou fazer o registro aqui. Então, quem abriu a câmera, está todo mundo lindo. Isso. Pronto. Deixa o pessoal abrir aqui que eu vou registrar. E estou salvando. Fica salvo. Pronto, tchau, tchau. Prontinho, pessoal. Tchau, muito obrigada. E que Deus abençoe a todos.